discussão importante que se dá a nível nacional no Brasil para que se haja ensino da Constituição e de primários básicos do direito no ensino comum, na escola normal. Então, adolescentes já começam a estudar, a ler e interpretar o texto constitucional e um pouco das leis que regem o andamento da sociedade brasileira. É muito importante para que a gente amadureça enquanto nação, uma vez que, historicamente, temos ainda uma carga inquisitorial de injustiça. Muitas vezes condenamos antes de todo um processo legal, a gente julga, né, antes de um processo legal, e há injustiças nesse andamento. Não é à toa que o direito é complexo, que tem toda uma trama de funcionamento, uma teia imensa de atores que participam de todo o andamento até chegar ao julgamento final de quaisquer situações que haja, qualquer delito que haja. E o Brasil, ultimamente, descobriu uma novidade, que não era para ser uma novidade, o povo fala com muita familiaridade algo que há uma década não falava: STF. Essa sigla, Supremo Tribunal Federal, ela não fazia parte do cotidiano da população. As pessoas hoje sabem que muitos dos rumos da sociedade passam pelo Tribunal de Justiça Federal, da Corte Suprema, e o cidadão mais comum tem conhecimento de nomes que ocupam o Supremo Tribunal Federal. Isto não ocorria há 10, 20 anos atrás, a gente não sabia quem que era, salvo as pessoas operadoras do direito, desde advogados até magistrados. É bom que se popularize a estrutura do Estado no setor do judiciário. Mas é preciso a gente ponderar que este Supremo Tribunal Federal, historicamente, comete equívocos que o maculam como uma Corte Suprema que não trabalhou de acordo com as leis estabelecidas. O caso mais recente é permitir, entre outras coisas, que o ex-presidente Lula ficasse preso sem provas. Permitir que o ex-presidente Lula não concorresse em 2018 às campanhas presidenciais. Foi permitir que o então presidente Bolsonaro fizesse o que fizesse, ou melhor, nada fizesse em relação à pandemia da Covid-19. Várias e várias situações em que o Supremo e também, diga-se, a Corregedoria, né, não atuaram devidamente no modo correto da lei. E as sequelas, elas foram imensas. Foram vidas perdidas. Pessoas que, antes do auxílio emergencial, estavam obrigadas a ter que mendigar ou trabalhar, passar fome ou se arriscar pegando Covid. E foram às ruas e morreram. Eu conheci várias pessoas, perdi amigos nesse período difícil, quando o ex-presidente Bolsonaro negou o auxílio, disse que não tinha dinheiro, por muita pressão do Congresso da Sociedade. Ele e Paulo Guedes falaram em R$ 200, com muita pressão da sociedade, com muita discussão no Congresso, passou-se a R$ 600. Mas a palavra inicial de Bolsonaro, quem tem memória ou quem é de boa fé, né? Quem é de boa fé vai admitir que ele negou e disse que não tinha dinheiro para ninguém de auxílio na primeira monta. Então o Supremo não deixou claro que a lei obrigava ao presidente da República a cumprir com vários procedimentos e tardiamente veio começar a agir corretamente. No finalzinho do mandato de Bolsonaro é que toma uma postura e que volta-se de fato à retidão jurídica e passa a punir todos os absurdos, entre eles as fake news, e agora a gente está vendo em andamento os processos do 8 de janeiro, né, que foi o quebra-quebra terrorista lá em Brasília, toda a articulação de um golpe fracassado, e está tudo em investigação e o Supremo acompanha. Mais tardiamente, outros momentos da história do Supremo também, a gente percebe que temos uma mácula imensa, como foi o caso ainda na época da Grande Guerra, quando Olga Benário Prestes foi entregue ao campo de concentração nazista grávida e o Supremo que autorizou. Assim como também na ditadura militar, vários modos e várias posturas foram
endossadas pelo Supremo de um governo ditatorial e fascista. Então, a gente não pode ainda dizer que a cultura jurídica do Brasil seja no conhecimento do povo, do meio popular ou da alta corte, está em bom termo. Precisamos ainda de muito esforço para que alcancemos o potencial que é cabível numa república. E o conhecimento do povo do funcionamento da justiça é sine qua non, para que a gente pressione e exija que a alta corte, assim como as demais cortes, ajam de acordo com a lei e não com a vontade de ocasião, como foi o caso lá da Lava Jato. Né? Só tardiamente que a Lava Jato foi desmascarada e mostrada como uma farsa. Porém, à época, em 2016, 2017, as provas estavam postas e foram ignoradas. Né? Então, os nossos ministros e ministras do Supremo ainda não estão imunes a influências externas, seja da pressão popular, seja da pressão da grande mídia, e muitas vezes se curvam à opinião das ruas em relação ao que diz as leis. Essa postura de diferenciar o que é a opinião pública e o que é a legislada, o que é que está legislado, é muito importante para que o ministro da Justiça não se deixe contaminar pela modinha de ocasião, pelo bode expiatório da vez. Né? E a gente espera que esse amadurecimento chegue, não só no Supremo, mas em toda a sociedade brasileira, e que por mais que, entre aspas, fique mal na fita, né? Fique mal na fita algum ministro, alguma ministra do Supremo, seu voto seja condizente com a legislação que está estabelecida, e não com os clamores das ruas, que muitas vezes são equivocados. A história mostra, não só no Brasil, em vários locais, que movimentos de ruas, muitas vezes, eles são levados por um modismo, por uma má influência, uma coisa totalmente maléfica, que não traz bons resultados para o conjunto da nação. Então, o ensino do direito na escola básica vai, com certeza, melhorar o nosso nível de interpretação jurídica e também de acompanhamento das decisões de todas as esferas do judiciário.